pessoal, tudo bem? Hoje tivemos uma aula no Centro de Mídias falando sobre circuito elétrico. Iremos falar um pouquinho também utilizando uma pilha caseira. As pilhas são junções de placas de metais diferentes intercaladas com uma solução condutora. Essa solução condutora, no caso, nós usaremos água e sal, mas pode ser utilizado em outras soluções, né? No caso, pode ser utilizado nessa pilha caseira vinagre, pode ser utilizado água sanitária, tá bom? O que acontece? Quais são os metais que nós utilizaremos? Utilizaremos o cobre, no caso o próprio fio já é de cobre, e o clips que é feito de aço. No caso, o que eles vão fazer? O cobre na solução ele acaba perdendo cargas. E o clipe, que é de aço, ele ganha essas cargas. Nós colocaremos de forma intercalada um em cada bloquinho da forma de gelo, para que essas somas de cargas ela dê a carga suficiente para que possa acender um LED. Pessoal, agora pega um caderninho e anote os materiais. Pessoal, para a realização desse experimento, é necessário uma forma de gelo, não importa o tamanho, fios. No caso, o fio com espessura menor, ele é melhor porque ele oferece menos resistência para a eletricidade. No caso, eu utilizei fio de 1,5, tá bom? Clipe, utilizado em material escolar. LED, que é o diodo emissor de luz, tá bom? Esse aqui é o 3 volts. Alicate de corte, para que a gente possa descascar o fio aqui. Uma colher, para que a gente possa pegar o sal, medir o sal, tá bom? E aproximadamente 250 ml de água. Pessoal, vamos lá? Ó, nós vamos fazer uma solução, porque é essa solução que vai ajudar a conduzir os íons liberados pelos metais, tá bom? Então, assim, nós vamos colocar 2 colheres de sal, bem generosos, 250 ml de água, tá bom? Olha lá. 1, 2. Deixando essa água bem salgada, tá bom? Depois, mexa bem até dissolver bem o sal. Pessoal, a solução feita, o que nós vamos fazer? Distribuir elas nos compartilhamentos aqui da forma de gelo, tá bom? Então você tem que ver de acordo com a quantidade de fios que você tem para você poder dispor, tá bom? No caso eu vou utilizar 7 aqui. Vamos lá. Uma coisa que é importante, a forma de gelo, conforme você preenche ela tem uns espaços que é justamente para distribuir por igual. Só que nós não podemos deixar essa água em contato com o próximo bloquinho, o próximo compartilhamento, tá bom? Elas têm que estar de formas isoladas, tudo bem? Então eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Agora vamos lá. O fio de cobre, ele é a parte positiva, tá bom? E o clipe, ele é a parte negativa da pilha, tá bom? Então ele vai conectar um aqui. O ideal é que não mergulhe o fio. E assim, lembrando, positivo e o clipe negativo.
entra o fio com a parte positiva e sai negativo. Entra positiva, sai negativo. Positivo, negativo. Você vê que aqui, ó, já passei para o outro lado do compartilhamento aqui, né? Ele vai formar o que a gente chama de como se fosse um circuito, um círculo, conectando os dois lados. Então, no caso, a corrente vem nesse sentido e volta nesse. Quando acaba o último fio, o que vai acontecer? Vai entrar positivo e sair negativo. Um lado vai ter o clipe, que vai ser negativo, e o outro vai ter o positivo, tá bom? Uma coisa que é muito interessante no LED é o quê? Que ele tem duas perninhas. E tem uma perninha maior e uma um pouquinho menor. O que acontece? O LED ele tem um sentido por onde percorre a corrente. Então, tem aqui o lado positivo e o negativo também, tá bom? O que nós temos que fazer? Temos que colocar justamente de forma contrária, tá bom? O lado negativo da pilha vai o positivo e o lado negativo do LED aqui vai para o lado positivo. Deixa eu apagar a luz para vocês verem. Legal? Olha lá, se eu inverter o LED, o que acontece? Não acende. Tá bom? Ó, voltou. Se eu tirar algum deles, apaga o LED. Olha lá, cortei o circuito. Tudo bem? Gostaram? Dá para fazer em casa. Pessoal, legal o experimento, né? Vamos ver o que é possível fazer utilizando a pilha caseira, utilizando uma outra solução. Pessoal, lembra que eu falei que nós vamos tentar fazer um outro circuito utilizando uma outra solução? Agora nós vamos utilizar a Cândida, tá bom? A Cândida é um pouquinho mais forte do que aquela solução de água e sal, tá bom? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos montar como se fosse duas pilhas. Eu coloquei até os frasquinhos aqui, né, de iogurte, diferente dos copos de vidro, para a gente perceber realmente que são duas pilhas, tá bom? Geralmente, alguns objetos eletrônicos, né, controle, rádio relógio, eles utilizam de quê? De duas pilhas, tá bom? Essas duas pilhas, acontece, as pilhas elas têm um e meio cada uma, 1,5 volt. Essas pilhas aqui, né? 1,5 volt, tá bom? Quando somadas, 3, tudo bem? Aqui nós temos um pouquinho mais de 3 volts, tá bom? Só que acontece, lembra que eu falei a respeito da espessura do fio? Então ele oferece um pouquinho mais de resistência, fazendo que o painel, né, fique um pouquinho mais fraco. Mas é mais para a gente perceber que é possível acender, o rádio relógio é possível ligar o rádio, tá bom? É um experimento bem simples. Então o que nós vamos fazer? Eu colocar cândida em todos os copinhos aí, né? Tá bom? Em quantidade, pode colocar um pouquinho abaixo da metade, tá bom? Pelo menos para o fio poder ficar submerso. Pessoal, as conexões, elas seguem o mesmo critério que nós utilizamos anteriormente no outro experimento, tá bom? Positivo e negativo, tá bom? Entra positivo, sai o negativo.
Deixa eu distribuir melhor um pouquinho aqui. Faz com que o fio fique submerso na água. Positivo, positivo e negativo. Negativo, positivo e negativo. E aqui o jacarezinho, ele representa... Eu não falei do jacaré, né? O jacarezinho, ele representa o polo negativo, né? E o jacarezinho vermelho representa o polo aqui positivo. Então, aqui ele estava positivo, isso é negativo. Aqui, negativo, o próximo positivo. Certo? A mesma coisa com os potes aqui do iogurte. Vamos fazer intercalado. Lembrando que ele sempre tem que estar submerso, tá bom? Os fios aí porque se eles não tem conexão com a água, corta a corrente. Tudo bem? Pessoal, vamos lá? Agora, para ligar as pilhas no painel, a gente tem que seguir o mesmo critério que é utilizado na pilha, né? A pilha tem lá o seu polo positivo, né? Que é o lado... Tem a cabeça aqui, tá bom? E o negativo, que essa parte ela vai na mola, tá bom? No caso do nosso jacaré, o que vai na mola, o que vai ser? O jacaré preto, tá bom? O jacaré preto ele vai na mola. E o jacaré vermelho ele vai na plaquinha, tá bom? Esse aqui eu vou deixar por último, porque ele é um pouquinho mais difícil. Vou apagar a luz para vocês verem. Vocês viram que bacana? Né? Fizemos 2 pilhas, ele ganhou uma carga suficiente, né? Semelhante a 2 pilhas que nós compramos aí para poder estar acendendo o painel. Tá ok? Legal, tchau, tchau. Pessoal, não sei se alguém deve ter se perguntado, mas o que o professor Fernando está fazendo com a batata em cima da mesa, né? A gente pensa em casa, vai saber que ele está preparando para o almoço, né? Ou para janta. Alguns anos anteriores, eu fazia esse experimento utilizando batatas, limões, tá bom? E a gente chega numa questão seguinte, o uso de alimentos para a geração de energia, né? Lembra que nós falamos da biomassa? Tá bom? Com a batata a mesma coisa, cortaria as batatas, né? Colocaria o polo positivo, o negativo e fazia o circuitinho. Ao invés de utilizar as soluções, utilizaria a batata, tá bom? Agora a biomassa, nós utilizamos como? Nós utilizamos a cana de açúcar, nós utilizamos ela para fazer o quê? O etanol, né? Ela sofre uma coisa que chama entre safra, que muitas vezes o preço do combustível e o preço do açúcar eles se competem. Muitas vezes, quando o consumo é muito excessivo de etanol, ele acaba subindo o preço do açúcar refinado que a gente consome, tá bom?
Então, é possível também utilizar alimentos para a produção de energia. É claro que a biomassa ela passa um processo um pouquinho mais diferente. Quando ela é utilizada nos carros, o etanol, ele é utilizado no processo de fermentação, que ali consegue se extrair o álcool, tá bom? Mas não deixa de ser uma fonte de energia para produzir aí movimento nos carros, tá bom? Os alimentos não deixam de ser uma fonte de energia para transformar energia química em energia em ATP, que é movimento para nós, né, para realizar as funções diárias, ok? Obrigado, tchau, tchau.